O Grande Roubo do Trem é um filme de 1903, dirigido por Edwin Porter. Um grupo de bandidos amarram um operador de ferrovia e invadem um trem, roubando todos os passageiros. Uma menina encontra o operador amarrado, liberta ele e ele corre para avisar a polícia, que sai em perseguição dos bandidos até conseguir pegar todos. Talvez o primeiro clássico do cinema norte-americano, o filme é especialmente elogiado pelo seu uso de ângulos de câmera diferenciados, numa época em que a maioria das produções filmava as cenas como se estivessem filmando um palco de teatro. A cena mais famosa do filme acontece no fim e é totalmente separada da história. Nela temos o close de um dos bandidos olhando e apontando a arma diretamente para a câmera, até que ele dispara na direção do espectador. Porter, que havia dado nomes para cada uma das cenas do filme, chamou essa de realismo. Essa cena se manteve muito famosa no cinema, sendo replicada inclusive em Os Bons Companheiros, de Martin Scorsese. É realmente importante entender que Porter usou técnicas aqui que parecem muito inovadoras quando se compara apenas com Viagem à Lua, mas essas técnicas haviam todas sido inventadas por outras pessoas, principalmente por um grupo de cineastas britânicos conhecidos como a Escola de Brighton. Como o filme foi uma produção de Thomas Edison, famoso ladrão de invenções, é importante assistir entendendo que tudo que o filme te mostrar de inovador provavelmente não o é. Pois é, certamente um grande mérito ali da participação do Edison como produtor do filme é a grana, né? Então a coisa do trem, por exemplo, ele conseguiu colocar aquele trem no filme, é um trem que estava ali para uso do filme, né? Então as cenas filmadas no trem foram realmente... O trem foi, sei lá, alugado, emprestado pro filme, é algo que eu acredito que nenhum filme devia ter feito até então. E provavelmente demorou muito para se fazer de novo. Eu acho que o uso de técnicas ali é essa coisa, né? Funciona muito porque é o primeiro filme americano, talvez, a usar elas. Eu não tenho certeza se é. Mas é talvez o primeiro filme americano a usar elas. É o mais famoso a usar elas. É um filme que acaba ficando muito famoso pela sua produção. Como esperado. Obviamente Hollywood não existia nessa época ainda, mas como esperado do cinema americano, né? É uma produção que ganha de outras na popularidade, não necessariamente no mérito artístico. Então ela tem essa coisa. Eu entendo que é um clássico. A questão da cena do sujeito atirando no final. Eu não encontro nada que me mostre que essa cena foi copiada de algum lugar. Então essa cena sim me parece bem original. Existem relatos aí não necessariamente confiáveis de que na época... Tem muitos relatos de que na época as pessoas ficavam muito confusas com o que elas estavam vendo na tela, né? Com o fato de ser só imagens. Pesquisando por aí você encontra muito lugar falando que sim, isso aconteceu. Tipo a famosa história do filme do trem chegando e as pessoas saindo correndo como se o trem fosse atropelar elas. É uma coisa famosa, né? Mas esse mesmo também disse que não é necessariamente verdade. Talvez tenha acontecido uma vez. Não é tipo... a população ficava chocada e não sabia o que fazer, né? Não é necessariamente assim também. Alguém pode ter ficado, né? E esse tem relatos semelhantes de pessoas que, sei lá, acharam que iam ser atingidas pelo tiro que o cara tava disparando ali. Novamente, não interprete como algo que a população em geral fazia, mas de repente alguém realmente fez, alguém realmente reagiu desse jeito. Tem inclusive filmes sobre isso, os próprios cineastas brincavam com essa ideia. E o Porter inclusive fez um, que se eu não me engano já é uma refilmagem de outro, porque isso era muito comum na época e o Porter fez vários assim. Esse filme não é. Até onde eu sei, esse filme é um filme original. O Grande Roubo do Trem é um filme original. Mas tem outros filmes do Porter que são refilmagens de filmes feitos por outros diretores. E aí tem um que brinca com essa coisa da reação das pessoas ao que está sendo passado na tela, que aparentemente é refilmagem não sei de quem. Ele tem um filme interessante que é A Vida de um Bombeiro Americano, o nome do filme, se eu não me engano, que é uma refilmagem de um filme do James Williamson, que é um dos caras dessa escola de Brighton que eu citei no vídeo. Eu recomendo muito mais o original do que o do Porter, não só por ser original, mas porque eu realmente acho que o Porter piorou o filme, de verdade. Eu acho que ele arrastou demais cenas que tinham uma duração muito mais ideal na versão do Williamson e ele transformou numa coisa muito longa e arrastada. O Williamson faz... Uma coisa que se cita sobre o Grande Roubo do Trem é que ele teria sido o primeiro, ou um dos primeiros deve ser verdade, a fazer essa coisa que, se eu não me engano, chamam de cross-cutting, que é quando você intercala uma ação com outra ação ocorrendo em paralelo, mas não necessariamente relacionada àquela ação. Então você tem os bandidos fugindo e aí corta pro policial dançando, os policiais dançando no meio do salão.
né? E aí o cara chega pra avisar eles que os bandidos estão fugindo pra eles então saírem correr atrás dos bandidos. É uma coisa que Viagem à Lua, por exemplo, não tem. A história de Viagem à Lua segue um personagem ali e um tema central de maneira totalmente linear, sem nunca cortar pra outra coisa. Você não tem, por exemplo, os aliens na Lua fazendo qualquer coisa enquanto o povo ainda tá na Terra, sabe? Não tem esse tipo de coisa. Você sempre tem a história bem linearzinha ali e seguindo uma linha apenas, né? Não é só linear no sentido temporal, mas seguindo apenas uma linha de acontecimentos. E o Grande Roubo do Trem já dá uma quebrada nisso. Mas esse filme do Williamson já fazia isso antes. Outros filmes certamente já fizeram isso antes. Esse povo da Escola de Brighton, que é um grupo aí de 3 ou 4 cineastas, se não me engano, britânicos, estavam experimentando bastante com esse tipo de coisa. Ainda assim, concordo que esse filme é bom. O Grande Roubo do Trem é um filme bom com essas técnicas, realmente os ângulos de câmera e tal, era uma coisa que mesmo que não tivesse sido inventada aqui, não era feita, não era comum, não era o padrão. Então é bom, é um bom filme de se assistir para entender a evolução do cinema na época, rápida evolução do cinema da época, 1 ano só depois do Viagem à Lua estavam fazendo isso. Então é um filme com seus méritos, mas importante saber que não é um filme de invenções, não é um filme revolucionário. É um filme bom e importante, mas não é um filme revolucionário.